Começando. Tia Jane Vagyok, eu faço parte da comunidade Brasil-Húngara, né? Eu faço parte do grupo de estudos Premium da língua húngara, o Magyarul, e a cada mês nós buscamos conversar com alguém da comunidade, trazer interesses da família, trazer coisas que ligam Brasil e Hungria, né? E te convidamos esse mês para fazer parte da nossa comunidade. Então, vou pedir que você se apresente aos nossos irmãos, amigos aqui presentes, né, que estão nos assistindo. Por favor, você. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Bányai Sándor vagyok. Belgában élek, és 33 éves vagyok most. Fizemos essa introdução aí, né, para dar esse gostinho de Magyarul para todo mundo, mas vamos seguir tudo em português, porque em português a gente domina e consegue, né, conversar sem se atrapalhar. Prazer em falar com você, Sándor, bem-vindo, né? Prazer é meu, obrigado. Bom, né, a gente ter essa oportunidade de conversar com as pessoas, conhecer a história de vida, conhecer a história da família, né, mas pessoas que são ligadas a essa cultura húngara, normalmente os familiares trazem muita riqueza de detalhes, muitas coisas. Então, depois o que você puder passar para a gente, nós vamos agradecer muito. E aí, vamos começar então. O que te liga à comunidade húngara? Bom, eu sou neto de húngaros, meus avós maternos, tanto meu avô como a minha avó, são húngaros. Meu avô já é falecido, a minha avó ainda é viva. Eles vieram para o Brasil, minha mãe ainda estava grávida, né? Minha mãe nasceu aqui, e, de certo modo, a cultura húngara, ou então pelo menos o jeito, né? Essa estereotipado que a gente tem do húngaro, eu cresci desde pequeno tendo contato, né? Então, assim, tradições húngaras. Então, na minha casa, de vez em quando, o névnapot é mais importante que o aniversário, às vezes, né? Então, a culinária também, minha avó só sabia preparar pratos húngaros, né? Então, eu sou apaixonado por palotinto até hoje, assim. Tem algumas palavras que a gente usa no nosso dia a dia, em casa, né? Assim, com minha mãe, com minha avó, minha tia, que são em húngaros, né? Então, em húngaro, né? Então, algumas coisas, nossa conversa, assim, ela é uma mistura de português com húngaro. E riquíssimo, muito bom. Então, assim, eu tenho nome húngaro, a minha irmã tem nome húngaro. A nossa relação com a Hungria, assim, ou pelo menos com esse lado húngaro da família, não foi diminuído, né, enquanto a gente cresceu. Eu escuto, talvez, de alguns descendentes que, por alguma decisão dos seus ancestrais, assim, né, o seu avô, bisavô, temendo algum tipo de perseguição política, não sei qual que é o contexto com o qual eles saíram da Hungria, muitos... No caso, dizem que pelo sofrimento, pela saudade, preferiram né, deixar de lado esse lado para não sofrer tanto. Alguma coisa nesse sentido. Então, voluntariamente quiseram diminuir essa influência ou apagar ela, né? Esse não foi o nosso caso, né? Então, a gente se sente muito próximo, assim, nós temos parentes lá vivendo na Hungria, a família da minha avó, as irmãs, os filhos, os netos, então a gente ainda tem um contato muito direto com eles. Minha irmã, por exemplo, mudou-se para Budapeste esse ano, então a gente tem laços fortes com lá. Assim. Que bom. E você pensa em tirar sua cidadania, porque você tem todo esse direito. Inclusive, eu e minha irmã, nós temos cidadania. Era um sonho, assim, é um sonho, né? Mas a gente gostaria de ter essa cidadania há muito tempo. Em 2014, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Hungria. Eu morei um ano em Budapeste, 2014 a 2015, e foi justamente nesse meio de campo de conseguir tirar o visto de estudante, né, para poder passar um longo período. Eu entrei em contato com o pessoal da embaixada, que me orientou, né, então, quais os documentos eu precisava. Eu sei que
a política de concessão de cidadanias na Hungria é bem complexa, né? São vários requisitos. Então, se seu parente era de uma região que hoje não mais faz parte da Hungria e ele não retornou, ele pode ter perdido e, consequentemente, fica um pouco mais difícil para você conseguir. Não era o nosso caso, assim, como meus avós iam frequentemente à Hungria, então eles tinham documentos húngaros, eles tinham passaporte, então todos os documentos necessários a gente conseguiu apresentar e não teve problema. Então, no nosso caso, a gente nem ganhou a cidadania, né? O nosso processo foi mais de confirmação de cidadania, né? Então, aquela entrevista em húngaro que assusta, né, muito dos candidatos, a gente não precisou passar justamente porque esse elo ainda era forte e facilmente comprovado, né? Então, vou saber disso, porque poucas pessoas têm essa experiência. É interessante, ainda mais que você tem essa família ainda aqui presente, né, todo mundo aqui, isso ajudou bastante. Aqui que eu falo Hungria, porque eu estou na Hungria, né, acho que esse dia que eu falava para mim. Mas, e com isso tudo, você não tem interesse em aprimorar o seu húngaro, Magyaru? Sim, sim, tenho, mas é aquela coisa, né? A gente, santo de casa, né, não faz milagre, né? Todos esses ditados são bem válidos mesmo. Até os meus 8 anos de idade, mais ou menos, eu tinha aulas de húngaro diariamente com a minha mãe. Meu avô, principalmente meu avô, o pai dela, disse para ela logo quando eu nasci que só iria comunicar comigo em húngaro. Então, eu tinha aulas de húngaro todo santo dia, né? E quando eu fiz 8 anos, mais ou menos, eles, numa dessas idas frequentes que eles faziam para a Hungria, anuais, eles me levaram para poder conhecer os parentes, né? E aquela coisa toda. Só que depois dessa viagem, assim, acho que foi o ápice, né, do aprendizado, né, vivenciar e tal, essas aulas, essa necessidade, talvez, de aprender húngaro foi diminuindo, né, e, assim, eu até entendo, né, é difícil competir, né, assim, eu usaria o húngaro para poder falar com a minha mãe na frente do meu avô, né, e os adultos não têm muito assunto para conversar com uma criança, né, geralmente te manda fazer alguma coisa ou te repreende porque você está aprontando, né, e assim, meu pai é brasileiro, as crianças na rua onde eu cresci, né, na escola, televisão, era uma riqueza desproporcional de português e o húngaro acabou sendo vinculado assim ao meu avô, à minha avó, então aquela coisa assim, que geralmente quando a gente é jovem a gente não valoriza muito, né. Quando eu retornei para a Hungria em 2014, eu tinha aulas de húngaro na universidade e eu também contratei uma professora particular adicional para eu poder aprender, retomar aquele estudo de húngaro que ficou lá no passado, né? E, inclusive, tive vontade, né, depois que terminou o intercâmbio, eu consegui me formar, de retornar para a Hungria para viver lá. Mas a vida vai guiando a gente por outros caminhos, né? E à medida que eu fui me distanciando, né, dessa ideia de voltar para a Hungria, a urgência, né, de voltar a estudar húngaro foi diminuindo com o tempo também, e sempre fica aquela... Está na lista de coisas para fazer, mas sempre aparece alguma coisa com mais prioridade e a gente tem que empurrar um pouquinho mais para frente, sabe? Mas agora, né, com a sua irmã vivendo aqui na Hungria, a sua necessidade de visitar mais a família, Certamente, vai te cobrar aí. certamente, A sua certamente. te permite essa viagem, trocar de lugar para trabalhar? Você tem essa oportunidade? Estamos caminhando para isso, né? Em função da pandemia, a empresa onde eu trabalho hoje adotou o home office, então eu passo mais tempo em casa do que no local de trabalho, mas ainda assim a minha necessidade lá, ela se faz necessária em alguns pontos. Acredito que, a depender até mesmo do amadurecimento da empresa nesse sentido, possa ser que eu fique 100% remoto e eu posso trabalhar de qualquer canto, né? Não necessariamente
estar alocado aqui, ou como também é uma empresa multinacional, eu também posso postular vagas na Europa, ou então na Hungria, se eles tiverem escritório lá. Eu acredito que não, mas... Próximo, com certeza. Próximo, com A certeza. Europa é pequenininha nesse sentido, você pode circular tranquilo. É. E aí eu te convido, né, se for do seu interesse, a entrar para o nosso grupo de estudo, porque é super fácil, é prático. Temos professores que vai facilitar essa sua prática, mas que você precisa retomar esses estudos, e em horários que facilitam a sua vida, que você pode fazer isso. Te recomendo, vai ser sempre bom, porque eu vejo a necessidade de, quando a gente está aqui, morando aqui, da conversação, de entrar em contato com o povo, com as pessoas, né? É muito mais interessante. Quando você fala na língua, você recebe uma empatia diferente, né? Com certeza. Não, e muito bom saber que tem, porque há alguns anos atrás, né, nos anos pré-internet, da forma como nós conhecemos hoje, era muito difícil, assim. A minha família é toda daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Então, Belo Horizonte, no passado, recebeu muitas famílias húngaras, inclusive nós tínhamos um consulado aqui, né, com status de consulado mesmo, né? Então, com o tempo, essas famílias acabaram saindo de Belo Horizonte, indo para outros lugares, e a conexão, assim, da comunidade húngara em Belo Horizonte, ela desapareceu praticamente. Então, tanto o consulado hoje é um consulado honorário, né? Ele existe, mas é muito limitada a ação dele, né? Então, justamente um reflexo disso. Então, na era... Existe um bairro tinha... Sim, sim, é basicamente ali onde as famílias húngaras se concentravam, né? Mas hoje, se a gente for parar para olhar e fazer um levantamento, deve ter pouquíssimas ainda que permanecem em Belo Horizonte, né? Então, naquela época, né, se eu quisesse aprender húngaro fora do meu círculo familiar, acho que, se não me engano, tinha uma senhora que dava aula, mas assim, é aquele negócio que ela já estava aposentada e dava aula de húngaros. Então, assim, não existia um local, como, por exemplo, em São Paulo tem a Casa Húngara, né, que tem uma estrutura maior e consegue ter quórum, né, para poder rodar um curso de línguas e tal. Mas então, a internet facilitou bastante. Mas isso hoje está super mais fácil, super mais prático, porque uma das... Assim, a gente pode dizer que uma das coisas boas que a pandemia proporcionou à população do mundo foi esse contato pela internet. Então, muitos cursos de diversas áreas estão sendo, né, dados, estão sendo atualizados. E língua, principalmente o húngaro, no nosso caso aqui, temos bastante professores, né, especializados. Temos professores que é brasileiro húngaro, que é o caso do Lucas, ele manja muito bem, então ele dá aula online. Nós temos a Dora, nós temos a Nicole, temos outros professores, temos a própria Casa Húngara, que tem outros professores, vários que dão aula online. Então, se você tiver esse interesse, outros da família, quem dos seus amigos que você tiver também, pessoas, às vezes você conhece pessoas aí que ainda têm essa ligação com familiares húngaros, também pode indicar, né? E vai ser muito, muito, muito bom a gente poder ver essas coisas. Mas, voltando lá no início, primeira pergunta: qual o dia do seu noivo na foto? Nossa, agora é impressionante, né? Eu falei que cresci tendo em casa Noivo na Poto como mais importante, mas já não moro com meus pais tem muitos anos, eu já não me lembro quando que é o meu Noivo na Poto, acredita? Porque eu fiz uma abrasileiração total depois que eu saí de casa. Eu tenho que colar, será que eu posso colar? Pode falar, Então... pode falar aí. Enquanto isso você vai pensando, me fala. Você fez intercâmbio em Budapeste, você fez pela qual escola? Foi um programa do governo brasileiro chamado Ciências Sem Fronteiras,
Eu já estava na graduação e foi um período sanduíche, né? Graduação sanduíche. E eu, quando eu fui para Budapeste, a gente já tinha que escolher, né, a universidade, né? Nós saíamos do Brasil já sabendo qual universidade nós gostaríamos de estudar, e eu sou designer, então na Hungria, em Budapeste, eu tinha algumas poucas opções, e aquela que se mais encaixava no que eu poderia né, estudar, aumentar os pontos que eu gostaria de cobrir, né, era a Óbuda e Egyetem, Óbuda University, né? Ela fica em Budapeste, na região de Óbuda, e ela tem vários pontos espalhados pela cidade, assim. Uhum. Sim, sim. Ai, que bom. Conseguiu descobrir seu Neve na porta? Porque Não normalmente... consegui, acredita? Deixa eu ver aqui. Joguei no Google, e o Google, se o Google não sabe, ninguém mais sabe. É interessante, porque eu, né, totalmente brasileira, adotei para mim também isso. Então, o meu Neve na Pote é dia 30 de maio. Então, também já estou adotando as comemorações, acho super válido, porque é um momento tão festivo. Eu acho que todo húngaro, todo mundo devia manter essa tradição, não deve perder. Por isso que eu estou trazendo para você. Se você não achar agora, não faz mal, mas depois você acha e comemore desse ano se já passou, ou planeje a comemoração para o próximo. É engraçado, eu tenho memórias afetivas de criança, assim, né, do Bulldog, Neve na Porta e tudo mais, os presentinhos e tal, mas é engraçado como é que certas coisas fogem da cabeça da gente, sabe? Eu acredito que você, no seu caso, deve ter, se eu não me engano, duas datas. Uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Ué, será? Porque eu não me lembro de duas datas ao longo do ano, pelo menos não que os meus... As famílias escolhem uma data para comemorar. Uma data, e aí escolhem e comemoram nessa data. Eu acho que eu achei um site só para neve na Porta, acredita? Para você, 18 de março é o dia do Neve na Porta de Xandão. Mas tem o do segundo semestre também? Tem, aí? tem aqui umas opções que eles dão para 11 de outubro também. Tá, então deve ser, sabe por quê? Porque meu aniversário é 21 de fevereiro. Olha só como é que os pais e os avós são espertos. Então, para não ficar muito próximo, eles consequentemente juntavam com o dia da criança, que é 12 de outubro, e faziam uma coisa só. Então, eu acho que eu fundi essas duas datas na minha cabeça e viraram uma só. Então, é a do segundo semestre, com certeza. Provavelmente. Eu falo isso porque eu fiz isso também, vou te falar. Porque, quando eu pesquisei, logo de cá, quando eu aprendi sobre isso, também apresentou duas datas. E uma das datas no segundo semestre ficava bem pertinho do meu aniversário. Eu falei, não quero isso. Aí levei para a data do primeiro semestre. Claro, né? Não, faz total sentido. Mas isso é muito interessante, é muito gostoso, porque normalmente é o dia de santo, né? É o santo do dia, é o nome do santo, é o seu nome que leva. É importante demais, as celebrações, os presentes. É uma coisa muito interessante da cultura húngara, o Neve na Foto. E hoje é um dia também muito importante para a cultura húngara, né? É o dia da confirmação do Estado húngaro, né? E também foi o dia da canonização do primeiro rei como santo. E aí, trouxe a data do Estado, né, da consagração do Estado, que seria 15 de agosto, de Nossa Senhora. E aí o segundo rei húngaro, que foi o Santo László, né,
com a canonização do Saint-Sivan, passou o dia 20, né, para o dia 20 a comemoração, juntou as duas comemorações. Então, ficou junto no dia 20 de agosto, uma data super importante, essa comemoração, esse feriado Saint-Sivan, né, e o dia da, vamos dizer, fundação do Estado Húngaro. É muito interessante Sim. isso. Me lembro de estar em Budapeste e nessas comemorações à noite, né, tinha fogos de artifício em balsas pelo Danúbio, assim, inclusive comemorações essas maiores do que do Réveillon, né, do Sylvester, porque eu pensei assim, nossa, se em agosto o pessoal tá queimando esse tanto de fogos de artifício, o Ano Novo deve ser, e o Ano Novo foi um negocinho assim, tão simplesinho, nem parecia que era Ano Novo. Então, o Silvestre, né? E também a noite de Natal, né? No Brasil, a gente tem essa grande comemoração na noite, na véspera de Natal. Na Hungria, a comemoração é feita no dia de Natal, no dia 25. 25 e 26, que são as datas de Natal. O dia 24 é uma comemoração bem simples, é uma comemoração bem, vamos dizer, até austera, né? Da sopa de peixe, né? Eu acredito, assim, ainda vou pesquisar isso, que é muito levado à ideia de Jesus Cristo pescador, essas coisas. Eu não achei fundamento em cima disso, não, mas eu acredito que seja isso. É bem... Sentido faz. Sentido faz. As minhas buscas, eu acredito que seja. Então, e aos poucos a gente vai vendo. E tem também esse lance dos doces, né? Da árvore de Natal cheia de doces. Não sei se isso é feito na sua casa ou faziam quando você era criança. Sim, meus avós, quando iam à Hungria, eles voltavam com aquelas balinhas, né? Que são doces típicos de Natal. E eles iam sempre para curtir o verão europeu, né? Então eram sempre mais ou menos nessa época de julho a setembro, no máximo, assim. E eles traziam e a gente colocava na geladeira para ele poder durar até o Natal, para no Natal a gente pendurar nas árvores. Perfeitos, são perfeitas. As tradições húngaras são maravilhosas, né? Acho que trazem um alento para toda a família que ficou, que saiu para outro lugar, né? É muito interessante. Assim, você gostaria de deixar algumas últimas palavras para esses amigos que estão nos vendo, algumas coisas assim? Como eu prometi, o tempo a gente não ia demorar. Não, legal. É realmente desafiador, assim, acho que aprender húngaro, a gente percebe logo de cara que não existe uma estrutura conhecida, assim, né, com português, com inglês, espanhol, né, é uma língua muito antiga, né, então ela tem raízes bem diferentes do que da grande maioria das línguas que a gente tem. Acho que só parecido, assim, ou da mesmo ramo, só finlandês, assim, e que também não é de muita ajuda, né, a gente não tem contato com finlandês. Mas é extremamente interessante o estudo da língua, a cabeça da gente, né, passa a funcionar de uma maneira diferente, é uma complexidade, pelo menos assim, eu falo de coração, é uma complexidade gostosa de se lidar, sabe? A gente se pega falando igual o mestre Yoda lá de Star Wars, né? Treinar muito eu preciso, então a gente consegue trazer o lúdico para tornar um pouco mais tranquilo. E faz muito sentido, principalmente quem quer, né, ir para a Hungria, passar muito tempo lá. Na época, quando eu morava lá, eu me virava muito bem com inglês apenas no centro de Budapeste, mas você saiu do centro de Budapeste e você já vai para a periferia, você já começa a encontrar dificuldades para poder se comunicar com as pessoas. E nós, brasileiros, assim, sempre, se por acaso, sei lá, caiu um gringo, assim, do nosso lado, ele, mesmo que ele fale errado, fale esquisito, a gente tenta ao máximo entender, se comunicar. E eu, pelo menos, não tive essa cultura brasileira, não é presente no húngaro. Então, se ele não está te entendendo, ele não que ele não queira te ajudar, mas ele pensa assim, olha,
eu não consigo entender o que essa pessoa fala. Então eu não vou perder meu tempo, porque eu vou estar perdendo o tempo dela e o meu, e eu não vou conseguir ajudar de maneira nenhuma, né? Igual, verdade, Então, verdade verdadeira, a gente não pode, isso, faz parte, isso mesmo. da Faz parte, assim, não que eles sejam ruins, maus, mas assim, é uma outra cabeça, né? Então você entende... que a gente estude e que a gente possa aproveitar, porque quando eu falo agora, quando a gente consegue penetrar nesse íntimo, são pessoas calorosas, são pessoas amigáveis, são pessoas muito queridas, né, que trazem você com muito carinho. Então, é o estímulo que eu dou também, deixo para todos. Vamos estudar, vamos aprender, vamos nos comunicar. E Sim, claro. E assim, tá sempre atento também aos sons, né, das palavras. Existe uma grande diferença entre sure e sir, né? E se você chegar no bar e pedir sir, o cara vai ficar te olhando com a cara, tipo assim, o que essa pessoa tá falando? Assim, são coisas básicas, né? Totalmente diferente. Não, aí assim, parece super parecido. Aí você pensa, ele vai entender, porque é mais ou menos parecido, estou no contexto do bar. Não, assim, húngaro tem muito disso, né? Você muda uma pronúncia, vira uma outra palavra, né? Então, é interessante e é gostoso também a gente, às vezes, tropeçar nisso e descobrir que você está falando uma outra coisa totalmente diferente. Umas coisas bem complicadas, bem complicadas. Então, é muito interessante. Poxa vida, gostei muito e espero a gente ter outros momentos para bater mais papos, aproveitar mais, nos encontrar nos grupos de estudos, tá? Valeu, muito obrigado, Xanda. Eu que agradeço pelo espaço e tá na lista de prioridades aqui. Certamente a gente vai esbarrar aí no futuro próximo. Nós Ciao. Andiamo sempre, questo nome. Ciao.